Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui na nossa aula de número 35 do seu curso de AutoCAD 2016. Bom, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar aqui sobre ferramentas expressas aqui no AutoCAD, ó. Essa aba aqui, ó, onde nós temos aí diversas funções e ferramentas bem interessantes aqui no uso aí do seu AutoCAD. Como eu comentei no finalzinho da aula passada, né, se você não tiver essas opções aqui, você vai precisar fazer ali, né, uma restauração no seu sistema do AutoCAD, instalando novamente a versão educacional, e ali na janela de instalação você tem a opção ferramentas expressas, tá? Se você tiver um pouquinho de dúvida, você pode assistir a aula de número 3, onde eu explico ali em maiores detalhes, tá bom? É importante você ter essas funções de ferramentas expressas instaladas aí no seu computador, né, no seu AutoCAD, porque como eu comentei, aqui tem algumas opções bem interessantes e vai facilitar bastante o seu trabalho, tá? Bom, pessoal, antes de eu começar a falar aqui sobre essas ferramentas expressas, basicamente, pessoal, para mim entrar em detalhes por detalhes, de ferramenta por ferramenta, basicamente eu levaria aqui 2 aulas ou talvez até 3 aulas para explicar todos os conceitos para vocês, tá? Devido aí à grande quantidade de comandos que nós temos aqui. Bom, mas vocês vão observar que grande parte dos comandos, na verdade, vocês já viram. Vocês já conhecem os comandos ou o conceito da aplicação dos comandos ali no começo do curso, nas fases onde nós usamos ali alguns comandos de desenho e modificação. Ou seja, aqui nessa parte, basicamente, nós vamos repetir alguns conceitos e você vai entender uma nova função que você tem aqui, tá? Você tem algumas ferramentas muito parecidas que vão te auxiliar justamente aí nos comandos de desenho, comandos de modificação, blocos, linhas de chamadas, tá? E algo nesse sentido. Obviamente que aqui também vai ter algumas opções que vocês não vão entender de imediato, tá? Principalmente quando você trabalhar aqui, ó, com o sistema de Xdata e com o sistema de Xref, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, tá bom? Ou seja, então alguns comandos eu vou entrar em maiores detalhes, outros comandos eu vou fazer aí alguns pequenos comentários para que vocês entendam o uso de cada comando, tá? E alguns também eu posso fazer alguns desenhos aqui na tela mostrando alguns exemplos para vocês. Bom, vamos lá, ferramentas expressas. Então nós temos aqui, ó, uma aba, né, um painel bloco, ou seja, tem ferramentas expressas para bloco, tem ferramentas expressas para texto, comandos de modificação, layout, draw, dimensions, tools e web. Bom, aqui, ó, em bloco você clica, você tem um grampinho, tá bom? Essa primeira opção aqui, ó, você tem a opção de explode atributos, ou seja, quando você tem um bloco que ele possui atributos, vários atributos, você pega esse comando, seleciona o determinado atributo e aí ele explode, ou seja, transforma um bloco que era constituído em atributos, transforma em um bloco simples, tá bom? E aí, obviamente, você pode refazer as opções de atributo e restaurar aquele bloco também, tá bom? Ó, você tem aqui a opção, ó, de replace block with another block, ou seja, você pode inserir um bloco também dentro de outro bloco, tá bom? Essa primeira opção você explode atributos, essa opção aqui você insere blocos dentro de outros blocos. Bom, aqui você tem, ó, list properties, tá, ó, de opções em Xref, tá, ou de blocos também. Quando você seleciona aqui, você precisa selecionar um determinado bloco, ó. Vou colocar aqui, ó, i de inserir. Eu tenho aqui esse aqui, eu acho que tem atributos, esse aqui, né, que tá com um ATzinho. Eu vou apenas inserir aqui na tela para que vocês entendam, tá? Vou colocar aqui mais 0.10, tá? Apenas para exemplificar. Ó, tá aqui o nosso bloquinho. Parece ter um desenho perdido para cá, pessoal. Eu dei 2 cliques, ele puxou para cá alguma coisa. Deixa eu ver se ele captou aqui. Talvez tenha algum texto, alguma coisa aqui, ó. Porque, observem só, na hora que eu dei 2 cliques no scroll do mouse, ele teria que centralizar apenas esse desenho, né? Ó, isso é muito comum de acontecer. Às vezes fica uma linha perdida aqui e ela é tão minúscula que o AutoCAD não consegue selecionar. Vou tentar aproximar aqui e ver se eu consigo pegar. Geralmente quando pega aparece um determinado grip, né? Ó, deixa eu ver aqui, não pegou. Então vamos lá para o nosso querido comando aqui, ó, de utilidades. Aqui, ó, nós temos a opção de Select All, né? Clico aqui, ó, Select All. Ah, agora sim, ó, apareceu aqui. Deixa eu ver o que é essas bolinhas aqui. Deixa eu ver. Ah, tem um triângulo perdido aqui, ó. Então, bem simples, né? Ó, tá vendo que eu não consigo pegar ele aqui?
Então vamos lá, ó. Clico aqui, ó ele aqui, ó. Tá, ó. Então eu venho aqui e deleto. Agora sim, ó, e de inserir, tá? Foi bom acontecer isso porque aí vocês encontram aí, né, essa situação e aí vocês conseguem resolver através do comando select all, ó. Clico aqui, vou colocar novamente, ó, mais 0.10 ou vírgula, tá? 2 cliques no scroll do mouse, agora sim, ó, centralizou, tá? Então você usa a opção aqui, ó, select all. É muito comum, pessoal, da gente estar desenhando aqui, geralmente a gente faz uma linha lá longe, uma outra linha perdida e não sabe como centralizar o desenho. Então dessa forma você corrige esta situação, tá bom? Então voltando aqui ao raciocínio, eu tenho aqui um bloquinho, ó, eu clico aqui nessa opção, ó, list, deixa eu ajustar aqui para baixo, ó, list, seleciono aqui, ó, o bloco, ó, tá bom? E aí o AutoCAD vai mostrar, ó, uma janelinha mostrando ali, né, as propriedades desse objeto, tá? Como eu comentei aqui, é um bloco simples, mas se você tivesse, por exemplo, uma referência externa, né, que é um arquivo dentro desse arquivo aqui que você está trabalhando, você poderia também trazer essa opção. Aqui, ó, você tem a opção para você importar ou exportar atributos, tá bom? Ou seja, você tem um bloco que tem um atributo, você pode pegar aqui a opção exportar, pegar esse atributo e inserir em um outro bloco. Coloco aqui, ó, exportar atributos. Vai aparecer aqui, ó, uma janela para me salvar esse arquivo, tá? Ó, eu vou colocar aqui na minha área de trabalho como exemplo e vou deixar esse mesmo nome aqui, ó. Aliás, vou colocar ele aqui com outro nome, porque na verdade, pessoal, isso aqui vai salvar como um arquivo de texto, tá bom? Um arquivo normal mesmo de arquivo de texto. Vou colocar assim, ó, atributo 1, para a gente saber apenas, tá bom? E clique em salvar. Muito bem, então o atributo foi exportado, né? Coloquei ali na minha área de trabalho. Aí eu vou abrir um novo arquivo, vou vir aqui, ó, open. Deixa eu pegar aqui, ó, o mesmo arquivo, como metros, né? O template metros, clico em open, ele apareceu aqui do lado. Então eu vou inserir novamente o mesmo bloco. Deixa eu ver aqui, ó, esse aqui, né? Clico em OK, clico aqui na tela, vou colocar mais 150, tá bom? E OK. Bom, e aí eu quero trazer aquelas informações para esse outro meu bloco, né, que está em um outro arquivo separado, tá? Então vem aqui, ó, import attributes. Surgiu aqui a janela na área de trabalho, deixa eu pesquisar, tá aqui, ó, essa função aqui, ó, tá bom? Clico aqui, ó, nesse arquivo de texto, tá? 2 cliques. Apareceu uma janela aqui dizendo que esse bloco já tem, né, um sistema de atributos salvo em outro local. Se eu desejo atualizar, clico aqui em Yes, ó. Vou selecionar, obviamente, o bloco, ó. Tudo bem? E observem que o atributo foi atualizado, igualmente esse atributo que nós tínhamos aqui, tá bom? Então, para isso que serve esse comando, para você atualizar aqui, ó, importar e exportar atributos. Bom, você tem a opção aqui, ó, para transformar um bloco em xref, tá bom? Eu explico isso daqui um pouquinho mais para frente. Você tem a opção aqui do comando ncopy. O ncopy, pessoal, ele funciona o seguinte: às vezes você tem um bloco constituído de várias partes. Tá bom? Por exemplo, ó, você tem esse bloco aqui, você tem linhas, você tem círculos, achuras e atributos. Só que suponhamos que eu queira copiar apenas este círculo. Então eu uso esse comando, ó, seleciono aqui, seleciono o devido bloquinho, ó, ele selecionou apenas o círculo, aperto Enter e aí, ó, eu consigo extrair objetos que tenham, né, em um bloco específico, sem precisar copiar o bloco inteiro, tá bom? Bom, você tem a opção aqui, ó, do comando extend e você tem o comando trim em blocos, tá bom? Por exemplo, ó, essa função trim aqui, ó, deixa eu fazer aqui uma line, eu vou colocar uma line aqui, ó, tá bom? Ó, fiz a linha aqui e aí eu venho, pego o comando trim e uso uma linha já pré-existente dentro de um bloco, fazendo o efeito de uma tesoura. Clico aqui, ó, sobre a linha, observem que a linha ficou selecionada. Vou pegar aqui apenas a linha, aperto Enter e aí eu posso usar, por exemplo, ó, o comando trim usando o bloco como uma referência, tá bom? Então você tem a opção aqui de comando trim e comando extend, o procedimento é basicamente o mesmo, utilizando o bloco aí como uma referência. Tudo bem? Bom, pessoal, na sequência nós temos algumas opções aqui bem interessantes para texto. Aqui, ó, você tem a opção para você fazer um texto com arco, muito simples, né? Você, por exemplo, ó, você tem um arco, fazer aqui um arco qualquer, ó, tá bom? Dessa forma. Aí você vem aqui, ó, seleciona a opção Arc
Tudo bem? Está pedindo para você selecionar um arco, você vai selecionar o arco e aqui você vai digitar o texto que você deseja, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, autocriativo. E aí, obviamente, aqui você tem opções para você ajustar o texto, você colocar o texto abaixo, o texto acima, negrito, itálico, tá? Tem várias opções aqui para você manipular esse texto em específico. Colocar como by layer, mudar a fonte, a escala, né? O formato do texto que você tem aqui, ó, pré-configurado. Tudo bonitinho, tá? Inseriu aqui, deu um OK. Observem que o texto, ó, vai acompanhar esse arco, tá bom? O arco ficou um pouquinho pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele, ó. Ó, o texto está acompanhando, ó. Olha lá que interessante, tá bom? Então o texto fica, ó, num posicionamento de arco. Bom, aqui, ó, do lado você tem as opções, várias opções de texto, ó, para explodir um texto. Essa opção Change Case, ela é interessante, ó. Por exemplo, ó, deixa eu deletar esse arco aqui. Ó, aqui é um texto inteiro, ó. Quando você seleciona, ele é um objeto inteiro, tá? Ou você pode, por exemplo, ó, fazer um DT aqui, ó. Vou fazer um texto comum aqui do lado. Ângulo 0, Enter. Deixa eu ver se vai aparecer algum texto grande ou pequeno. Ah, ficou legal, tá? Bom, eu tenho a opção aqui, ó, para explodir o texto. Quando eu seleciono essa opção, seleciono um texto, aperto Enter, o texto basicamente se transforma em linhas, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, os comandos de copiar, comando trim, ó. Posso fazer várias manipulações aí, né? Podemos fazer assim um texto personalizado, algo bem interessante, tá? A fonte que você selecionar, ela é explodida. Vou apertar aqui, ó, o Ctrl Z para desfazer essa explosão. E aqui nós temos mais outras opções, ó. Change Case, na verdade você vai mudar, ó, o texto, letras maiúsculas, letra minúscula. Ó, selecionei o texto, aperto o Enter. Aí aqui eu tenho uma janelinha, ó. Se eu quero que a primeira letra seja maiúscula, se eu quero que o texto todo seja minúscula, que todas fiquem maiúscula, que apenas a principal aqui seja maiúscula e o restante minúscula, ou também ao contrário, tá? Ó, eu selecionei aqui essa opção, clico em OK, ó, o texto ficou todo minúsculo e a principal aqui, ó, ficou maiúscula. Tá bom? Então é para isso que serve a opção Change Case. Você tem a opção para você rotacionar o texto. Você tem a opção de Fit, você pode esticar ou alongar o texto conforme aí a linha que você determinar, ó. Por exemplo, eu pego aqui essa opção, seleciono o texto e aí, ó, se eu quiser alongar o texto, eu faço uma linha mais longa. Se eu quiser encurtar o texto, eu faço uma linha mais curta. Tá? Onde eu clicar aqui, ó, no segundo ponto, o meu texto ficará esticado, ó. Tá bom? É basicamente para isso que serve esta opção. Depois nós temos aqui, ó, justificação, onde você ajusta o posicionamento do texto, né? Você clica aqui, seleciona o texto que você quer, aperta o Enter, e aí você tem aquelas opções que eu comentei com vocês. Que o texto fica centralizado, ou ele é escrito da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Aqui você tem várias opções, tá? Para você ajustar a justificativa e o posicionamento do texto, tá? Então você tem 5 opções bem interessantes: explodir o texto, mudar ali o change case, né? Quais são as linhas, aliás, as letras maiúsculas e minúsculas, rotacionar, esticar ou encurtar, ou então mudar a justificação. Você tem a opção de transformar esse texto feito com um texto comum em um Emic Text, tá bom? Que é aquele texto, né, onde você cria várias linhas. Você tem a opção aqui, ó, Auto Number. Essa opção é bem interessante. Essa aqui, ó, Auto Number. Por exemplo, ó, você tem aqui um texto. Ó, vou fazer aqui um texto, né, comum, ângulo 0. Vou fazer o número 1, tá bom? Enter, ESC. Aí eu vou selecionar esse texto, pego um comando para copiar. Então eu tenho várias cópias aqui, ó. Eu quero transformar, na verdade, em uma sequência lógica, tá? Tá número 1, eu quero fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então vem aqui, ó, Auto Number, seleciono, né, os objetos que eu desejo, ó, seleciono eles, aperto Enter. Eu quero fazer essa modificação no posicionamento em X, clico aqui, ó, em X. Bom, aparece uma função aqui bem importante, ó, está ali, ó, 1,1. Bom, o 1, pessoal, é o primeiro número. E depois da vírgula é quantas casas você quer saltar. Por exemplo, se você colocasse o número 2, então você tem aqui o número 1, depois o 3, depois o 5 e assim por diante. No caso aqui é 1,1 mesmo, tá bom? E aí você vai apertar o Enter. Bom, nós vamos colocar aqui a opção Override, que é subscrever, tá bom? E observem só o que aconteceu. O AutoCAD veio, ó, e fez a opção certinha para nós e colocou o Auto Number.
Tudo bem? Tem outras opções também para você colocar índice, algo nesse sentido, mas a principal função dessa ferramenta aqui, AutoNumber, é ajustar os textos rapidamente numa boa sequência. Você tem opções interessantes aqui para você colocar círculos em volta de objetos. Ó, ele pede o tamanho aqui, por exemplo, do raio. Vou colocar, por exemplo, 0,50. Vamos ver se ele vai aceitar. Círculos, constante. Ó, ele fez um círculozinho aqui. Então aqui você tem opções para você inserir círculos ou slot em volta dos textos, tá bom? Depois você tem aqui, ó, Remote Text, que são na verdade ajustes que você faz no texto, né? Ó, você clica aqui e aqui, ó, você tem algumas opções para modificar, né, as propriedades desse texto em específico. Você pode inserir uma máscara em volta de um texto. De repente o seu texto está em cima de uma achura, né, em cima de algo aí que vai acabar, né, atrapalhando a visualização. Você pode inserir uma máscara e também você tem a opção para retirar essa máscara, tá bom? Então nós temos opções bem interessantes aqui relacionadas a textos. Bom, aqui nas opções de modificação nós temos algumas opções bem importantes, ó. Nós temos aqui o Move Copy Rotate, que é o comando Mokoro. Esse comando aqui, pessoal, o nome dele é um pouquinho estranho, mas na verdade é a abreviação ali, ó, do comando Move, do comando Copiar e do comando Rotate. Bom, pegou esse comando, no histórico aí, ó, você terá basicamente todos aqueles comandos ao mesmo tempo. Ó, selecionei o objeto, aperto Enter, pego um ponto base. Quando eu vou transportar esse objeto, o AutoCAD me dá uma lista. O que que você quer com esse objeto? Você quer mover, copiar, rotacionar, escalonar, ponto base ou refazer? Aí você fala assim, eu quero nesse momento copiar, então você copia, tá bom? Aí você tem cópias, ó. Vou desligar o F8, copiou e aí vai fazendo cópias. Quando você finalizar a opção, aperta o Enter, ele continua com o comando. Aí você fala assim, não, agora eu não quero copiar, eu quero apenas mover. Aí você vem e pega aqui, ó, mover. Tá bom? Clicou, finalizou, agora eu quero rotacionar. Aí você vem, clica e rotaciona, ó. Tá? Então o comando Mokoro, ele é um comando aí que faz essas opções rapidamente aqui, ó. Vários comandos de modificação em um único comando. O comando Stretch Multiline, pessoal, não tem muito segredo, onde você estica várias linhas basicamente ao mesmo tempo, tá bom? Deixa eu ajustar aqui. Bom, você tem essa opção aqui, ó, Flatten Object. Você converte objetos que são feitos em 3D para 2D, tá bom? Se você tiver um objeto em 3D, o posicionamento exato que você está visualizando esse objeto em 3D no seu posicionamento de ViewCube, clicou nessa opção, o AutoCAD transforma aquele objeto em 2D, ele fica preso no plano em um formato 2D. Depois aqui, pessoal, nós temos essa opção, ó, Extended Clipped. Na verdade, por exemplo, você tem uma referência externa ou um bloco, algo nesse sentido, ó, vou inserir aqui um bloco, e você quer pegar apenas um detalhamento ou uma parte daquele seu projeto ou uma parte do bloco e fazer, né, uma seleção específica, ó. Por exemplo, vou colocar aqui mais 10, tá? Ok. Tem aqui um bloquinho, tá? Apenas como exemplo, tá, pessoal? Aí eu crio polylines ou círculos, polígonos, algo nesse sentido, ó. E vou pegar esse trecho aqui para me mostrar um detalhamento aqui, ó, nesse setor do meu bloco. Aí eu tenho essa opção aqui, ó. Eu clico no comando, seleciono primeiro, né, o objeto que vai ser aqui o meu detalhamento, tá bom? Não aperto Enter, não aperto nada e aí eu seleciono, ó, ou uma imagem ou uma wipeout, tá? Que é aquelas opções de comandos de desenho, ou xref ou bloco, tá bom? No caso aqui é o bloco, eu clico. Ele me pede agora aqui um fator, né? Geralmente o fator 0, pessoal, é a qualidade de segmentos do círculo, tá? Pode deixar o 0 mesmo, você aperta o Enter, ó. E aí você tem, ó, o círculo aqui, ó, tá? Aquele fator que a gente colocou, ó, são essas linhas caneladas aqui, ó, tá? O círculo ficou aqui pro lado de fora, você deleta, e isso daqui é o histórico daquele segmento ou daquele detalhamento, tá bom? E obviamente também você pode pegar esse objeto depois, usar, por exemplo, um comando Scale, aumentar ele ou diminuir, fazer algo nesse sentido e fazer os ajustes aqui, tá? Essa opção aqui, ó, Extend Offset, pessoal, é basicamente o mesmo comando Offset que você tem, né, lá nos comandos de modificação. Por exemplo, ó, vou fazer uma linha aqui. Bom, ó, fiz uma linha aqui, aí eu venho, pego o comando, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, um valor de 0.5, Enter, e aí eu vou fazendo cópias para o lado, ó. Pego, clico e ele vai fazendo cópias nessa mesma distância,
tá bom? Se eu quiser alternar, eu venho aqui em opções, ó, coloco aqui uma outra distância, clico aqui em distância e mudo, por exemplo, para 1. Aperto o Enter, Enter novamente, e aí eu vou clicando, ó, agora eu tenho 1, tá bom? Eu posso entrar aqui em opções, ó, colocar aqui mudanças de layer e essa opção Get Tape, tá? Se eu clicar aqui em layer, eu posso copiar e fazer offsets com layer. Essa opção aqui, ó, Gap Tape, ele vai me mudar, ó, exatamente para essa função aqui, ó, tá bom? Tudo bem? Então nós temos aqui, né, um offset aí um pouquinho mais padronizado. E depois nós temos aqui, ó, converter um shape para to block. Bom, shape, pessoal, significa forma. Por exemplo, aqui no AutoCAD, ó, você pode desenhar qualquer objeto, ó, livremente. Tá bom? Ó, vou fazer aqui um exemplo rápido para vocês entenderem o conceito. Ó, transformei esse objeto, tá? E eu quero transformar ele em uma forma. Aciono aqui o comando, ó, Make Shape, tá? Que é para criar uma forma. Ó, pego aqui o comando, vou inserir aqui, ó, na área de trabalho e vou colocar o nome dele como forma 2, tá bom? Apenas como exemplo, ó, a extensão dele é SHP de Shape. E aí eu clico em Save. Bom, ele me pede um nome para me inserir nessa forma. Vou colocar, por exemplo, o nome 2 mesmo. Aperto o Enter. Ele me pede um fator de resolução, de qualidade. Pode deixar esse valor mesmo, 128. Aperto o Enter. E aí ele me pede um ponto base. Aí eu pego um ponto base e clico aqui. Agora ele me pede para selecionar os objetos. Ó, eu quero todos esses objetos. Aperto o Enter. Então, ó, a forma foi criada. Ó, vou deletar esses objetos aqui. Por exemplo, se eu aciono o comando Shape, ó, Shape, ele me pede o nome. Como eu coloquei um nome fácil lá, né, eu posso digitar aqui, ó, foi o nome 2, né? Aperto o Enter, ó, o objeto já é inserido, tá? Eu tenho fatores aqui de escala, rotação e algo nesse sentido, tá bom? Para inserir rapidinho. Ó, você pausando o mouse, você vai observar que isso daqui é um shape. E esse objeto transforma, ó, shape para bloco. Eu seleciono esse objeto, aperto o Enter, ele se transformou, ó, de shape, agora ele virou uma referência de bloco, tá bom? Bom, esses foram aqui os comandos, né, para a gente fazer aí a manipulação de alguns objetos. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Bem, pessoal, agora, ó, nós temos essas funções aqui, ó, relacionadas ao layout, ó, Align Space, Synchronize Viewports, Merge Layouts. Essa opção aqui, ó, Align Space, ela é interessante, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui na folha 0 e aí eu tenho, obviamente, lá uma querida Viewport, né? Ó, vem aqui, Viewport, aqui e aqui, tá? Bom, ó, estão aqui os objetos, ó. Aí eu venho aqui, por exemplo, faço um círculo, tá? Apenas como exemplo aqui, ó. Tá? Esse círculo é o mesmo círculo lá que aparece no Model. E aí eu quero imprimir esse objeto, pessoal, mas eu não quero basear ele pelas escalas. Eu quero ter uma referência para me imprimir exatamente aqui na folha. Então eu faço o seguinte, ó, clico aqui fora, venho aqui, ó, faço uma linha de referência, tá? Pode ser uma linha, pode ser uma outra viewport, pode ser uma outra parte do projeto, é apenas uma referência. Ó, eu vou clicar aqui, vou colocar uma linha de 250 milímetros, tá? Ou 25 centímetros. E eu quero que esse objeto aqui, ó, vou clicar aqui dentro, eu quero que esse objeto tenha exatamente o tamanho dessa linha. Então eu venho no comando, ó, Align, o AutoCAD vai me perguntar os pontos de referência do objeto, ó, do model, eu clico aqui, ó, nesse ponto, continuo com a opção para mostrar o tamanho exato que eu quero, a minha referência. Clico nesse outro ponto, tá bom? Feito isso, ele me pede a referência. Então a minha referência é essa linha aqui, né? Ó, então eu clico aqui e clico aqui, tá bom? Feito isso, pessoal, ó, aperto o Enter, o desenho já foi ajustado. Ó, eu posso vir aqui com o Pan, aí você vem aqui com um dist, ó, tá? Eu vou pegar como referência aqui, trago a linha para cá, clico aqui, pego essa referência daqui para cá, ó. Ah lá, ó, eu tenho 250, ou seja, o meu círculo ficou exatamente desse tamanho. Essa outra opção aqui, ó, pessoal, Synchronize Viewports, ela é interessante, ó. Por exemplo, eu tenho aqui uma viewport, tá? E pode acontecer de eu ter dentro do meu projeto várias viewports, ó. Vou fazer aqui uma outra viewport do lado, ó. Vou usar aqui o comando para copiar. E eu tenho o meu projeto em uma viewport e tenho o meu projeto também em outras viewports. Por exemplo, eu espalho várias viewports aqui sobre o meu layout, porém eu posso fazer uma sincronização entre elas. Por exemplo, ó, essa daqui, eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, uma escala 1:50, tá? Ó, desse tamanho.
Essa daqui, ó, que tá aqui, eu venho e coloco na escala 1:50 também, ó. Então ficou ajustado. Parecem que são dois desenhos, mas na verdade são apenas um. Tá bom? Clico aqui fora, então eu faço uma sincronização entre as viewports. Ó. Seleciono o comando, seleciono esse objeto, seleciono esse outro objeto, aperto Enter. Observem que o círculo de cá desapareceu. Na verdade, não desapareceu. Aqui é um desenho único e aí você tem as duas viewports sincronizadas. Tanto é, ó, aqui nesse meu objeto, ó, por exemplo, eu venho e faço uma linha, ó, daqui, tá? Estou desenhando aqui dentro da viewport, ó, faço uma linha daqui para cá e vou colocar, por exemplo, 20 metros, tá? 20 unidades, aperto Enter, Enter novamente, terminei a linha. Na verdade, pessoal, ó, esse objeto aqui, ó, é o mesmo que está aparecendo aqui, tá bom? Ou seja, houve uma sincronização entre as viewports. Ó, eu posso clicar nessa de cá, ó, e aí eu movimento o objeto, eu tenho a continuação aqui, ó, do círculo, tá bom? Então ele faz um ajuste, ó, para alinhar o seu projeto em várias viewports ao mesmo tempo, tá bom? Depois você tem o Merge Layout, na verdade você vai levar essas molduras, esse desenho que você tem aqui, né, feito em um layout para dentro de outro layout, tá bom? Ou seja, você pode ter um layout dentro de outro. Por exemplo, ó, Merge Layout, seleciona aqui, ele faz uma pergunta para você, ó. Eu quero, na verdade, mesclar o A0, ok, com o A1, ok. Aí você vai observar, ó, que ele me pergunta aqui se eu desejo deletar o layout de origem. Eu vou colocar N de não, aperto Enter. Observem só, ó, eu tenho aqui, ó, a folha 1 e eu tenho, ó, mesclado a folha A0. Tá bom? Ele faz uma mesclagem aí entre os layouts. Vou apertar o Ctrl Z porque eu não quero essa função agora. Bom, e aqui você tem, ó, List Viewport Scale. Você seleciona essa opção, seleciona aí uma determinada viewport e ele te dá um demonstrativo de escalas, né, e outras opções interessantes ali na viewport. Vamos voltar aqui para o Model. Bom, depois nós temos a opção Draw, onde você tem a opção aqui, ó, Super Hatch, tá? Essa Super Hatch aqui, na verdade, ela cria imagens, blocos, referências externas, pega esses objetos e transforma em achuras, tá? Essa opção aqui, ó, você cria Break Line Symbol, por exemplo, você tem uma parede, ó, vou fazer um offset aqui de 10, tá? Ó, simbolizando aqui, 10 foi muito, né? Ó, offset de 2, tá? Porque aqui o objeto está muito grande, né? E aí eu quero fazer, né, uma ruptura ou fazer uma continuação do meu desenho para cá. Então eu tenho essa opção aqui, ó, Break Line Symbol. Quando eu pego essa opção, eu tenho que clicar em alguns pontos específicos. Bom, ele me pede para mim clicar no primeiro ponto da Break Line. Então eu clico aqui, ó, nesse ponto. Ele me pede o segundo ponto, aí eu clico nesse ponto, tá bom? Agora ele me pede o local exato para me inserir a simbologia. No meu caso aqui a simbologia, ó, ela será inserida aqui no meio, tá bom? Eu clico aqui, ó. Observem lá, ó. Ele fez aqui a simbologia, né? Eu posso pegar esse objeto depois, rotacionar, ampliar, fazer escalonamentos e algo aí nesse sentido, tá? Então esse comando é para fazer aí ajustes de ruptura nos seus desenhos. Bom, na sequência aqui nós temos opções, né, de dimensions. Ó, você clicando aqui, ó, você vai atachar uma líder a uma anotação. Por exemplo, você tem uma anotação, você vai transformar essa anotação em uma linha de chamada, tá? Você pode fazer essa opção também com várias linhas de chamada, né, chamadas de Global Attach, tudo bem? A uma determinada anotação, ou você pode deletar. Você pode também resetar algum determinado texto, tudo bem? Por exemplo, ó, você vai fazer uma cota, tá? Vou fazer uma cota qualquer aqui, ó. Ficou muito grande, né? Bom, vou fazer pequenininha para vocês entenderem o conceito, ó. Tá? Os desenhos aqui estão gigantescos, deixa eu deletar eles, ó. Então tem uma cota, obviamente que esse valor é um valor onde eu cliquei e onde eu cliquei, mas eu posso vir aqui, ó, nesse objeto e alterar esse valor, tá? Eu posso dizer que na verdade aqui não é 0,66, eu posso dizer que aqui é 50, tá? Ó, Enter, ESC, ó. A medida aqui é real, porém a cota, né, ela foi alterada. Eu posso fazer isso aí dependendo da necessidade no meu projeto. E aí eu tenho esse comando para resetar o texto, tá? Eu clico no comando, seleciono o texto, aperto Enter, ó, ele volta ao valor original.
tá bom? Eu posso também, ó, importar estilos de cotas ou exportar estilos de cotas, tá? Bom, aqui, ó, basicamente você vai fazer importação e exportação de arquivos que são feitos, né, com estilos de cotas. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, possivelmente nas próximas aulas, como utilizar aqui o sistema de Design Center, tá? Onde você pode transferir configurações de um arquivo para o outro aí mais facilmente através do Design Center, tá bom? E por fim, pessoal, nós temos essa opção aqui, ó. Nós temos esse painelzinho aqui, ó, Tools. Bom, aqui, ó, essa opção aqui, ó, Command Alias, onde você vai inserir códigos, né, onde mais utilizado em projetos mais complexos dentro do AutoCAD como um sistema de Lisp, tá bom? Aqui, ó, você tem a opção para você atachar um sistema de XData, List Data, e aqui você tem opções para mudar as variáveis do sistema. Não sei se vocês observaram, quando você tem, por exemplo, um comando LTS Scale, ó, essas catraquinhas aqui, ó, isso aqui são tudo variáveis do sistema, tá? Você vindo aqui, ó, nessa opção, você pode fazer as mudanças em algumas variáveis, tá? O que eu não aconselho, tá, pessoal? Por favor, deixem assim no formato original mesmo do AutoCAD. Essa opção aqui, ó, Extend Plan, né? Você vai ajustar o seu desenho em posicionamento de planta, tá bom? Você pode estar em vários posicionamentos, aqui basicamente é o mesmo comando planta que você tem. Bom, aqui você pode criar estilos de linha, você clicando aqui, você vai abrir uma janela onde você vai salvar arquivos de linha. E aí você pode criar os seus estilos de linha e também exportar para outros arquivos, né, em um outro projeto. E aqui você tem a mesma opção que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é a opção Make Shape, onde você transforma um objeto, né, transformando ali, fazendo com que ele se transforme em uma forma. E aí depois você consegue, de forma, transformar também em blocos, tá bom? E nós temos aqui também a nossa aba aqui, ó, de URL Options, onde você tem mostrar URL, você tem mudar URL e encontrar URLs. Bom, é interessante uma opção, pessoal, que tem aqui no AutoCAD, onde você insere links de URL, tá bom? Por exemplo, ó, você está fazendo o seu projeto, você vai inserir um texto qualquer no seu projeto, tá? Vou escrever aqui, por exemplo, AutoCAD, tá? Ó, apenas para a gente exemplificar. E aí você quer que quando a pessoa clique sobre esse texto, ou uma imagem, ou um bloco, qualquer coisa no seu projeto, a pessoa seja levada para um site específico aí na internet. Pois bem, ó, fiz aqui o texto, tá bom? Aí eu posso usar aqui, por exemplo, o comando, ó, Hyperlink, tá bom? Ó, clico aqui no comando, seleciono o objeto que eu desejo, aperto o Enter. Ele vai surgir aqui uma janela, tá? Eu posso inserir diretamente o endereço aqui, ou eu posso vir aqui e pesquisar, tá? Se eu clicar aqui em pesquisar, ele vai me mostrar, ó, o endereço da Autodesk, tá bom? Autodesk.com. Clico aqui em OK, ó, apareceu aqui, ó, autodesk.com, clico em OK. Esse objeto aqui, ó, ele tem um link específico, né, ali. Para mim ir diretamente para o site, eu vou selecionar a tecla Ctrl e aí eu vou clicar no objeto, ó. Quando eu clico no objeto, ó, ele já me abre automaticamente o endereço daquele URL, no caso aqui o autodesk.com, tá bom? Dessa maneira que você faz os ajustes ali para encontrar diretamente. Voltando aqui então, ó, ao AutoCAD, aí eu tenho essas opções aqui, ó, Show URL, eu clico aqui, ele me mostra, ó, que eu tenho dentro do meu projeto, ó, essa URL aqui que eu acabei de colocar, né, ó, mostrando em um texto, tá bom? Eu tenho aqui também essa opção, ó, mudar o URL, aí eu vou selecionar o objeto, apertar o Enter e aí eu posso fazer a alteração que eu desejar. E aí depois, ó, eu tenho essa informação aqui, ó, onde ele encontra endereços, né, e faz a alteração com outros endereços. Você clicando aqui, vai selecionar, obviamente, um objeto que tem um endereço, tá, ó, que você encontra e aqui você troca o determinado endereço, tá bom? Então dessa forma você consegue inserir URLs. É interessante, pessoal, essa opção, porque você, por exemplo, difunde ali um carimbo, né? Você vai inserir um carimbo, lá você coloca, por exemplo, o endereço do seu site, o endereço de um blog, ou o endereço de uma página do Facebook, né? E aí você pode solicitar que a pessoa clique ali com o Ctrl e aí ela é direcionada diretamente ali para essas páginas específicas, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Né, vocês puderam observar que alguns comandos eu expliquei aí, né, um pouquinho mais detalhado, outros comandos já um pouquinho mais
simplificados, porque é basicamente o conceito que você aprendeu aí durante todo o curso. E vocês puderam observar que tem sim realmente ferramentas muito interessantes aqui nas ferramentas expressas no AutoCAD, tá? Como o próprio nome diz, né? São ferramentas rápidas, ou seja, aquilo que você não conseguir fazer de imediato ali nos comandos mais simples de anotação, inserção e modificação, aqui você tem algumas ferramentas que são aí mais rápidas para te auxiliar também, tá bom? Bom, meus amigos, então eu quero agradecer mais uma vez aí pelo apoio de todos. Na nossa próxima aula, pessoal, o assunto é bem interessante. Eu vou comentar com vocês aí sobre parametrização aqui no AutoCAD, tá? Onde você tem ali restrições e funções interessantes nos desenhos em geral. Pessoal, então, aquele grande abraço. Aguardo vocês aí, ó, na próxima aula.